pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast. Eu sou a Maristela Bárbara, aluna aqui do Centro Universitário Barão de Mauá. E os episódios anteriores foram um sucesso, né, professoras? Impactou bastante aqui na universidade, em todas as nossas unidades. E o tema de hoje é depressão. Os assuntos são assuntos que estão impactando os nossos alunos, não só a nossa vida como alunos, mas como cidadãos e futuros profissionais. E para falar sobre depressão, eu conto com a presença ilustre das professoras Priscila e Maria Clara. Vou falar um pouquinho sobre elas. A professora Priscila é biomédica, neurocientista e atualmente ministra de disciplinas da área da saúde e educação para diferentes cursos do Centro Universitário Barão de Mauá. A Maria Clara, ela é médica psiquiatra e coordena a disciplina desta especialidade no curso de medicina da nossa instituição também. Sejam bem-vindas mais uma vez, é uma honra. Eu saio aprendendo muito, eu já saio com muita coisa aqui, muitas novidades e um aprendizado valioso. Bom, esse tema foi muito pedido pelos nossos alunos. E é uma realidade próxima, infelizmente. A depressão, ela já era muito falada antes da pandemia e nós temos a impressão que depois da pandemia isso causa um impacto maior, o número aumentou, né? E para entender já, para fazer essa introdução, eu queria entender, professora Priscila, a depressão, ela é sinônimo de tristeza? Mari, não exatamente, né? É claro que a tristeza, ela está dentro do quadro da depressão, né? Mas não ela apenas. A questão é a gente encarar a depressão apenas como se fosse tristeza e qualquer tristeza como se fosse depressão. Isso não é adequado, né? Para que haja um diagnóstico correto, adequado da depressão, existe sim a manifestação da tristeza por um período de tempo que impacte significativamente a vida da pessoa, mas esta não é a única manifestação, o único sintoma, por isso que não é exatamente um sinônimo, né? Uma outra característica, por exemplo, muito importante da depressão é a perda do interesse pelas atividades que outrora eram prazerosas para a pessoa, né? Então ela gostava de jogar futebol, gostava de cantar, gostava de acompanhar uma série, alguma coisa, e perde aquele interesse, né? Dentre várias outras manifestações importantes da doença, como o ganho ou a perda de peso, as alterações de sono, que podem ser para mais ou para menos. Então, a depressão, ela vai além da tristeza, mas a tristeza, ela está, sim, dentro do quadro da depressão. Entendi. E é errado a gente falar que essa incidência, ela aumentou pós-pandemia na população mais jovem, professora? Não é errado, Mari. Ainda temos dados preliminares, mas, por exemplo, uma grande revisão publicada numa revista muito conceituada em 2021, a Lancet, ela revisou dados de 204 países e a conclusão desse estudo foi de uma estimativa de aumento de 53 milhões de casos de transtorno depressivo na população mundial e de 76 milhões de novos casos de transtornos de ansiedade com a pandemia. Então, aparentemente, houve um aumento significativo, né, dos transtornos mentais aí na população geral. E parece que os países que mais sofreram com a pandemia, que tiveram taxas mais elevadas de mortalidade, né, ou impacto socioeconômico em decorrência aí, né, da pandemia, foram os que mais sofreram, né, e há aparentemente subgrupos que também foram mais atingidos, as mulheres e os jovens, que coincide com a população universitária, né, que é majoritariamente feminina e jovem. Sim, é estranho, é ruim, porque eu tenho a impressão, particularmente, que a gente encontra pessoas sofrendo de depressão. Pode ser em casa, no trabalho, principalmente na faculdade também, às vezes conversando com um amigo. E falando dessa questão de tratamento. Na verdade, a gente tem um pouco de dúvida em entender o que é depressão, o que é só tristeza. Quais os sinais que a gente tem que ficar atentos para entender o que a gente está sentindo, né? Para conseguir entender que é a depressão. Bem, o que eu sempre falo é o seguinte: para ser transtorno, tem que causar transtorno, né? Então, o nome formal da depressão é transtorno depressivo maior, né? O transtorno depressivo mais comum. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é se aquilo que o paciente está sentindo, como a professora Priscila pontuou, está causando prejuízo, está causando impacto no funcionamento dele. A pessoa com depressão, ela muda,
certo? Ela deixa de fazer coisas ou faz com uma qualidade pior coisas que antes ela fazia bem, né? Então, como ela disse, pode se manifestar na forma de tristeza, mas principalmente na população jovem, pode haver uma outra alteração de humor, que é a irritabilidade. Né? Às vezes o indivíduo fica mais irritado, ele fica mais impaciente. As pessoas interpretam mal. Falam assim, o fulano tá chato, né? Às vezes o fulano tá deprimido, né? E também, né, o quadro depressivo pode cursar com alterações de sono, para mais ou para menos. Em jovens, inclusive, é comum haver um aumento da quantidade de sono necessária por dia. Alteração do apetite, também para mais ou para menos. Alteração no nível de disposição, o paciente fica mais desanimado, e o temido, né, pensamento de morte, pensamento suicida, o sentimento de que a vida não vale mais a pena, né, chegando aí, em casos extremos, a tentativas de suicídio ou o suicídio propriamente dito. É arriscado, né? E a gente também tem o preconceito ou a dificuldade em procurar ajuda, né? Entender que a gente precisa de ajuda, né? Procurar ajuda. E como que funciona um tratamento da depressão? O tratamento, Mari, ele é pautado, se a gente pensa na farmacoterapia, né, no uso das medicações, que tem aplicabilidade para uma série de casos, né, porque você tem desde os casos leves até os casos bastante severos, muito graves, né. Então, pensando primeiro na questão da farmacoterapia, a grande maioria dos medicamentos que a gente tem disponíveis para tratar a depressão, eles atuam favorecendo a presença de neurotransmissores em determinadas regiões do nosso cérebro, tá? Então, principalmente a serotonina, a noradrenalina vão ter a sua neurotransmissão favorecida por esses medicamentos, né? Então, a maioria deles vai por essa linha, tá? Com algumas particularidades em relação a alguns serem um pouco melhor tolerados, né? Em termos de efeitos adversos, custos, mas via de regra o mecanismo deles vai nessa ideologia. Mas a gente não pode esquecer também que existe a psicoterapia, né? Que é uma estratégia bastante importante e de bastante eficácia comprovada para casos leves, moderados. Há sim uma aplicabilidade muito importante de diferentes linhas da psicoterapia, então isso é muito válido, tá? Como você pontuou, né, Mari, quando a gente fala dessa questão do tratamento, infelizmente a gente ainda acaba esbarrando em muito preconceito, em desinformação, em pessoas que falam, ai, tá tomando remédio para cabeça, tomando remédio de louco. Vergonha também, vergonha, né, E às vezes até medo, né? Algumas pessoas ainda acreditam, ai, não, eu vou ficar dependente desse remédio, não vou conseguir largar disso nunca mais. E não é bem assim que funciona com as medicações, com os antidepressivos. Então, se você segue adequadamente o tratamento, faz a introdução e a eventual retirada deles de maneira correta, você não vai se preocupar com, ai, eu vou ficar dependente, não vou largar desse remédio nunca mais. Então, essa questão, né, de desmistificar isso é muito importante. E eu acho que quando a gente fala também de tratamento, Mari, existem outros 2 pontos que são cruciais para a gente debater. O primeiro deles é a importância de tratar, porque a depressão, eu costumo falar quando a gente comenta sobre esse quadro, que a depressão é uma porteira aberta. Uma vez que acontece um episódio que não é tratado ou é mal tratado de alguma maneira, a chance disso aparecer novamente no futuro aumenta, tá? E a dificuldade de se tratar isso no futuro também aumenta. Então é muito importante que os episódios depressivos eles não sejam negligenciados, eles sejam devidamente diagnosticados e tratados, para que isso não venha a se tornar um problema ainda maior no futuro, né? E o segundo ponto que eu acho importante é a questão do apoio, do suporte, né? Porque isso envolve a própria pessoa, a necessidade do autoconhecimento e dela acolher aquela situação em que ela se encontra e perceber que ela não precisa passar por aquilo sozinho e que há sim meios aos quais ela pode recorrer para conseguir ajuda. Então é o próprio olhar da pessoa, mas também do seu entorno, Sim. Da sua família, dos amigos, porque é muito comum, né, a gente ver ainda, infelizmente, algumas pessoas olharem para um familiar ou um amigo com depressão e falar, não, levanta daí, para com isso, que bobagem, a vida é tão linda, vai lá para fora, vai tomar um ar. E às vezes a pessoa, ela simplesmente ela não tem energia para aquilo. Eu acho que isso acaba até deixando a gente um pouco mais
sem a coragem de falar, né? De se abrir. Pois é, isso dificulta mais as coisas e às vezes isso coloca na pessoa que está passando por aquela situação uma postura muito mais defensiva, né? Do que de efetivamente ter uma proatividade. Você não fala para uma pessoa que está com a perna quebrada, aí para com isso, levanta daí, vamos lá, vamos fazer uma caminhada para você melhorar. Você não fala isso, né? Para uma pessoa que está com uma crise de asma, não, olha só quanto ar que existe, respira fundo. Você não fala. Então, assim, esse acolhimento é muito importante. E como a professora pontuou, às vezes a gente está num ambiente como o ambiente universitário, que a gente tem uma série de demandas, uma série de cobranças. E aí os nossos colegas acabam, né, vendo ali às vezes que a gente está um pouquinho mais devagar, precisando um pouquinho ali mais de atenção, tentando buscar ajuda de alguma maneira. Sim. E aí a gente acaba sendo cerceado de alguma forma, recriminado de alguma forma. Mas você não vai fazer o trabalho, a gente vai tirar o seu nome do grupo, assim não tem condição. E aí o que a gente precisa às vezes, na verdade, é de um olhar um pouquinho mais humano, né? De saber que qualquer pessoa está sujeita a passar por uma condição como essa, né? E que a ajuda é fundamental. É uma paciência, né? E abandonar os mitos, né? Deixar um pouquinho a vergonha, né? E tentar entender o que você está sentindo e o amigo também. Buscar o conhecimento. E ter esse insight, né? De que o transtorno mental, os sintomas psiquiátricos, eles são muito traiçoeiros, né? Eles geram essa sensação de que a gente poderia estar no controle caso a gente quisesse, né? Então tem tanta coisa bonita no mundo, por que é que eu não me alegro? Porque eu sou ingrato, né? Porque o sentimento de culpa e baixa autoestima também é um sintoma depressivo. E aí, se alguém de fora vem e reforça isso, não, você está assim porque você não está conseguindo enxergar o que há de bom na vida, isso pode contribuir para a piora do quadro. Sim. Né? Então, ter essa percepção. Né? Porque as pessoas são diferentes, né? Às vezes você está numa situação que o outro reagiria de uma outra forma. Então a gente não pode se igualar, né? Eu acho que essa sua fala traz muito isso em mente. Professoras, queria agradecer pelo esclarecimento, né? Esclarecimento do assunto. E tem alguma coisa mais a pontuar? Bem, eu acho que é fundamental, né? A gente frisar novamente. Na necessidade de busca de ajuda profissional, né? Ou quando a gente se percebe diferente, ou quando a gente percebe alguém diferente, fazer essa sugestão, né? E buscar o mais rápido possível, porque como a professora apontou, né? Às vezes as pessoas têm medo, né, de se tornarem dependentes, né, de um tratamento medicamentoso. Então, lembrando, assim, que a duração do tratamento, ela é tão menor quanto menor for o tempo, né, em que se procurar ajuda. Sim. Né? E mais fácil, melhor o prognóstico. Então, isso é muito importante, um olhar atento para si e para o outro. E buscar ajuda profissional, porque é um transtorno que tem tratamento. Eu acho também importante enfatizar que os impactos, né, que isso traz na vida da pessoa, pensando no ambiente acadêmico, eles são notórios, né? Há um estudo também, ele é um pouquinho antigo já, ele é de 2005, mas ele foi um estudo muito importante, ele tem quase 1000 citações, o que indica, né, o seu alcance em termos de importância. Esse estudo mostrou o impacto da depressão sobre a vida de acadêmicos universitários. Então, como que eles performaram de maneira menos satisfatória em testes de memória, de atenção, e como que o tratamento foi importante, né? Então, há sim um desdobramento muito preocupante, né? Porque esse indivíduo, ele acaba se sentindo menos motivado, menos engajado, e aí ele entrega tarefas de menor qualidade, isso gera notas piores, isso gera mais sentimento de menos-valia, então vai gerando um círculo vicioso que é muito prejudicial, tá? Então, pensando, né, não só na vida em sociedade, no próprio bem-estar mental, a vida acadêmica é muito impactada, nós sabemos muito bem disso, pela depressão. Então, não vamos hesitar em procurar ajuda, inclusive na instituição, se necessário. Não se esqueçam que
Nós temos as diretoras presentes em todas as unidades. Se alguém se sentir no momento de recorrer a alguém, elas sabem fazer o devido acolhimento e encaminhamento. Não deixem de buscar ajuda se sentirem que precisam disso. Exatamente, a vida acadêmica que é tão importante, exige tanto da gente e também traz muito prazer. Então, não evitem buscar ajuda. Se você notar alguma coisa assim, algum sentimento em um amigo próximo, ajude também. E por hoje é só. Queria agradecer as professoras pelo esclarecimento, a Universidade pela oportunidade. Um abraço.